Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia dos pais, e eu vou fazer um almoço aqui em casa. Antes de começar, eu vou dar uma arrumada aqui na cozinha, que tem uma baguncinha aqui, para começar a fazer o almoço. Eu ia fazer um almoço, ia no supermercado, ia comprar algumas coisas, mas como tá tudo muito cheio, e para evitar também gastar dinheiro, eu vou fazer um cardápio com tudo que eu tenho aqui em casa, tá? Coisas que eu tenho congelada. E eu tô pensando em fazer uma bisteca junto com um lombo de porco, com algum molhinho especial para tornar mais especial. Meu marido é uma pessoa bem simples para comer, então ele gosta de comida do dia a dia mesmo. Mas eu vou dar uma requintada assim, colocar um toque de carinho para fazer parecer uma comida diferente. Mas eu vou fazer basicamente a bisteca com algum molhinho. Vou fazer um arroz branco e batatas assadas, mas eu vou fazer elas com alecrim, colocar umas ervinhas, fazer no forno. E vou fazer de sobremesa um pudim de leite. Também na apresentação, que aí eu vou colocar uma geleinha, alguma coisa diferente para poder ficar parecendo que é o mais especial, tá bom? Então vem comigo no dia de hoje, essa manhã, fazendo o almocinho, e eu vou dando algumas dicas de como eu faço aqui em casa para fazer rapidamente o almoço, servir de forma diferente, fazer uma mesinha posta também, e aí depois vocês me contam como vocês fazem aí na casa de vocês, tá bem? Então vem comigo! Então já dei uma ordem aqui nas louças, vou limpar o fogão e vou começar a fazer o almoço, vou mostrar para vocês. Então aqui eu já deixei as coisas preparadas, limpinha, e eu vou definir, eu já defini o cardápio, e eu vou fazer, mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aqui eu vou fazer brócolis. Essas ervilhas tortas eu paguei R$5, né, nesse pacotinho. Vou fazer a bisteca, que tem, já é porção fracionada que eu deixo, né? E vou fazer para complementar um lombinho. Talvez até essa bisteca dê, né? Mas como o almocinho, minha filha vai vir para almoçar com a gente também, então não quero que falte, eu vou fazer um pouquinho mais. Vou usar já o feijão que tá congelado, eu deixo assim congelado nas porçõezinhas, então eu vou descongelar para poder ficar fresquinho, e vou fazer essas batatas aqui rústica com alecrim. E de sobremesa eu vou fazer um pudim de leite. Vou fazer um arrozinho novo e eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Uso esse negocinho aqui pra descascar a batata e ela fica de forma bem ágil. Já lavei.
pegar outra fita. E ela é fininha. Tem pedaço de papel contact lá no guarda-roupa. Acabou. Acabou todo? Gente, mas evaporou? Daqui a pouco eu vejo. Então eu vou cortar as batatas assim, grossinhas, em rodelas. Só pra ficar depois na forma mais bonita. Tem um pedacinho de bacon, eu acho que eu vou usar bacon também. Talvez alecrim ou só com bacon, não sei. Vou ver o que o marido prefere, porque hoje é Dia dos Pais. Mas nada mais justo que ele decida como que ele vai querer comer, as preferências, né? Isso é uma coisa também legal, tá, gente? Não se apeguem a ficar fazendo coisas que vocês não curtam, né? De comer. Se você gosta de comer arroz e feijão, faz arroz e feijão mesmo. Só que aí você coloca um tempero diferente, faz um arroz com uma cenourinha, com uma cor diferente, com um açafrão, faz algo que seja diferente do dia a dia, mas que vocês sabem que vai acertar, né? Então eu cortei assim, ó, vou cozinhar ela, deixar ela um pouquinho ainda não tão esmigalhada, não tão macia, porque eu vou colocar no forno também. Já coloco um pouquinho de sal. Minha air fryer não tá funcionando, mas se for o caso, se vocês estiverem com air fryer, fica mais rápido esse preparo, né? Você dá uma cozida e aí depois coloca na air fryer e aí você resolve rapidamente isso, essa parte. Eu faço arroz só com alho picado. E vocês colocam alho e cebola? Como vocês fazem? Eu coloco um dentinho de alho, assim, ó. Não uso amassador nem pastinha, porque eu não tenho amassador, senão eu usaria. Eu fico assim, ó, na panela mesmo. Aqui tá direto da panela, vocês não estão vendo, mas a panela tá com fogo já com o óleo ligado, e aí eu já coloco, mais prático. Mas tem gente que faz a pastinha, tem gente que coloca a cebola, e tá tudo certo. Tem gente que nem coloca tempero, e também tá tudo certo. Eu deixo dourar um pouquinho, enquanto isso a água tá fervendo. Outra coisa também, né? Tem gente que lava arroz, tem gente que não lava. Me conta aí nos comentários como vocês fazem. Eu lavo arroz e sei que não precisaria, porque a própria marca, as marcas dizem que não precisa, mas eu não gosto. Eu acho que sai um amido, alguma coisa assim. Então eu prefiro não arriscar. Eu gosto de lavar, fica mais solto. Lavo, deixo escorrendo um pouquinho aqui na peneirinha. E daí eu já boto no fogo. Parece uma coisa básica, mas tem gente que não sabe fazer arroz. Quando eu casei, eu não sabia fazer arroz direito. Meu pai brincava comigo, né? Hoje o Dia dos Pais é bem bom de lembrar, né? Meu pai falava que era um arroz religioso meu, porque ele tava sempre papa. Ele brincava com isso. Eu não entendia, ficava brava, mas depois que eu casei, que não tava acertando nunca, e que ele tinha
pronta. Mas aí, fazendo arroz sempre, toda hora, todo dia, você vai aprendendo, o arroz melhorando, não é mais fácil. Mas você que tem arroz grudado, não fique chateado, uma hora fica certo. E você que gosta, porque tem gente que gosta de arroz grudado, tudo certo também. Aqui a ideia é fazer as coisas com o que tem em casa, mas tornar um pouquinho especial. Então, poderia colocar uma cenoura ralada aqui, uma ervilha, ou até uma batatinha, ou tudo junto e fazer tipo como um arroz à grega, uma salsinha, algo assim. Pronto, então parte do almoço já está adiantado. O arroz no fogo, o feijão já está pronto, a batata, o brócolis, vou colocar a ervilha também para cozinhar e já vou preparando a sobremesa, que é o pudim. Ó, eu tenho esse negocinho aqui que é para fazer cozimento a vapor. Se você usa uma panela elétrica de arroz, vem sempre uma cestinha dessa, e aí também isso ajuda a deixar mais ágil, né? Eu vou colocar a ervilha aqui, a ervilha torta assim. Eu adoro essa ervilha, mas eu quase não compro porque eu sempre acho ela um pouco mais cara, né? Dessa vez eu achei esse tanto aqui por R$5, R$4,99 em um sacolão, hortifruti. Então eu já vou também colocar ela aqui. Enquanto faz o brócolis, ela também já vai dar uma murchada. Como que eu faço isso? Eu faço como uma salada. Eu tempero ela com uma grelhadinha com azeite e tempero com sal e um limãozinho. E uma pimentinha, alguma coisa. Não cozinho nem nada. Então eu coloquei ali na panela, junto com a panela do... Não sei se dá pra ver. Daí, enquanto as coisas terminam de cozinhar, eu já vou fazer o pudim. Eu faço no liquidificador, coloco, receita bem simples, 3 ovos, uma latinha ou uma caixinha de leite condensado e a mesma medida de leite. Bato tudo no liquidificador, coloco numa forminha untada com uma calda de açúcar, de caramelo, e levo pro forno, não sei quantos graus, não faço ideia, mas coloco num forno médio com um banho-maria. Tem gente que faz na air fryer, tem gente que faz no fogão, tem gente que faz na panela de pressão. Me conta como você faz, se eu faço certo. Tem gente que coloca creme de leite, tem gente que coloca um pouquinho de amido de milho. Eu não coloco nada disso, eu vou no simples, mas dá certo. Então, uma caixinha assim, ó, de leite condensado, 3 ovos de galinha feliz. Se o ovo estiver muito pequeno, a galinha não estiver tão feliz, aí você coloca 4. E o leite, essa medida aqui, depois que abrir isso, jogar, aí usa isso como medida. Você viu os medidores? Eu poderia dar uma oportunidade para usar os medidores, mas como eu não sei fazer, eu só sei fazer assim da minha cabeça. 395 gramas eu não sei, não ia saber mexer nesses medidores aí. Deixa para uma próxima oportunidade. Mas eu vou usar, tá? Vocês notaram que agora os leite condensado ou é mistura láctea, que não é leite condensado, ele é mais fraquinho, então para fazer um brigadeiro, para fazer um pudim, ele fica mais fraco, parece, não sei, mas eu uso mesmo assim, gente. Eu compro dele para usar em alguns preparos. Mas eu gosto de comprar para fazer o pudim, eu gosto de comprar assim, leite condensado, para ficar um pudim assim de presença,
pudim bem gostoso tem que ser aquele da lata, né? Que é bem mais caro, do Moça. Então, eu jogo aqui, ó, junto com o ovo. E depois eu finalizo com a mesma medida de leite. E se você tiver, é uma coisa opcional, mas vale a pena sempre ter na geladeira uma essência de baunilha. Eu coloco 2 gotinhas só pra dar um saborzinho. Isso aqui, ó. Dá um saborzinho diferente. Tá vendo? Eu tenho aí, vai fazer uma panquequinha, um pudim, alguma coisinha, você já consegue colocar. Vou finalizar com pão duro, porque eu sou dessas. Se esse canal não chamasse Madame de Salário Mínimo, ele chamaria Muquirana Profissional. Então, vou tirar aqui com o pão duro todos os 40 centavos de leite condensado que tem aqui, para não deixar. O arroz já... um minutinho o arroz já tá pronto e os legumes também. Vou colocar aqui, ó, você coloca até completar mesmo a medida. Tem uma luz cortando bem aqui em cima, tá vendo? Eu não sei controlar isso. Mas também se eu apago vai ficar super escuro. Você pausou o vídeo? Então eu uso uma forma dessa aqui, ó. Isso aqui não é sujeira não, viu? É manchado, queimado, já queimei bolo nela. Aí eu coloco o açúcar aqui direto no fogo. E já faço a calda nela. Em casa a gente paga um pouco de comer açúcar, mas tem que ter, né? Porque uma dessas que é porcaria. Então eu não vou fazer uma caldona assim de açúcar, com muito açúcar, porque depois eu vou finalizar com um pouquinho de geleia ou com um suco de laranja, alguma coisa assim, para dar um gosto diferente. Aqui as verduras já ficaram prontas, a ervilha e o brócolis. E a batata também já tá no ponto que eu quero que eu tirar. Então, vou deixar ela assim, descansando, o arroz pronto também. E o pudim praticamente pronto, só vou levar pro forno. Como vocês fazem a calda? Essa calda minha avó que fazia. Eu só coloco o açúcar, deixo queimar entre aspas, né? Quando tiver ponto mais douradinho, aí você joga a água e deixa o açúcar derretendo aqui. Não pode deixar, pelo menos minha avó falava que não pode deixar queimar, porque senão fica amargo. Aqui em casa não tá amargo. Então ela vai derreter o açúcar e aí você deixa esfriar um pouquinho. Por quê? Porque se você colocar a misturinha, o pudim aqui com ela fervendo, ela não fica bom. Ele vai tipo craquelar e passar o pudim, a calda pro pudim não fica bom. Então eu espero esfriar um pouquinho e já coloco no forno, como eu falei pra vocês, o forno que eu não sei o grau, mas forno médio em banho-maria com papel alumínio. E aí depois quando levar uns 40 minutos assim, aí sim eu vou e coloco... tiro o papel alumínio e deixo mais um pouquinho, e aí é que nem bolo, espeta, se não tiver saindo nenhuma marquinha, espeta com palitinho, com garfo, você
Se não tiver marca, então já tá bom. Então aqui eu já praticamente finalizei o almoço. Eu só vou temperar as carnes, né, a bisteca e o lombo, com tempero simples, limão, lemon pepper, o que eu tenho aqui que eu achar que combinar. E vou separar um pouquinho do caldo para fazer tipo um molhinho para pôr por cima. As verduras já estão ok. Mais pra frente eu vou colocar a batata no forno, o pudim também já tá pronto. Vou aproveitar que o forno tá ligado e colocar a batata também para ela gratinar. E só que eu vou fazer isso mais quando estiver finalizando o pudim. Para beber eu vou aproveitar o maracujá. Lembra do vídeo do maracujá? Eu já tenho uns quadradinhos, eu vou fazer um suco de maracujá com alguns morangos também, que às vezes eu deixo congelado aqui. E dessa forma, eu fiz todo o almoço do Dia dos Pais, um almoço especial, uma comidinha caseira gostosa, sem gastar nada, porque foram com coisas que eu já tinha aqui em casa. Mas também poderia ser essa proposta, esse cardápio também poderia sair bem baratinho, né? Em torno aí carne suína é uma das mais baratas que tem, só perde para coxa com sobrecoxa, mas também você pode fazer assada. Batata, arroz branco é uma coisa que sempre todo mundo tem em casa, então também ok. E a sobremesa, um pudim, mas poderia também ser uma salada de fruta com o que você tem em casa, poderia ser um pudinzinho de caixinha, com uma apresentação diferente, com uma geleinha, com uma calda de laranja, que é uma fruta de estação que tá barata também. Eu acho que são formas rápidas, simples. Hoje é muito legal sair para almoçar, mas hoje as coisas estão bem cheias. Hoje está bem cheio e bem mais caro, né, os lugares. Então, de repente, você sair com seu pai para uma churrascaria, para um restaurante, é bem bacana reunir a família, mas além de bem mais caro, porque os restaurantes, né, precisam de mais pessoas para atender, precisam de um espaço maior, compra de ingredientes a mais, então tudo isso vai encarecer aquilo que vocês estão acostumados a pagar. Então, eu acho que a opção aqui de casa foi optar por fazer as coisas aqui em casa mesmo, um almocinho memorável aqui em casa. E eu até iria fazer alguma coisa para mostrar para vocês, algum desafio, né, de almoço com X reais, mas também não quis fazer isso porque eu teria que fazer um orçamento a mais do que eu tendo as coisas em casa, né? E a ideia é sempre aproveitar o que tem, né? Então já tinha as coisas no congelador, já deu para fazer. Depois eu volto aqui com vocês com todo o almoço pronto e a mesinha posta que eu vou colocar também com as coisas que eu já tenho em casa. Então, se você não tem coisas de mesa posta, mas você gosta disso, gosta de apresentar, não deixa as louças bonitas para visita. Use as suas louças, use o que você tem guardado de especial para a sua família mesmo, porque a sua família é especial. Então aproveita esses dias, aproveita no dia a dia. E se você também não tem louça combinando, essas coisas, né, muito sofisticadas, vai usando, faz um contraponto. Ah, eu tenho 2 pratos azul e 2 amarelo, faz um combinado de pratos. Ah, eu não tenho nenhum jogo americano bonito, corta um papel, quando vier um papel de presente bonito, recorta em formato de jogo americano, cola ali no papelão. É uma ideia também que depois eu até posso mostrar para vocês. E fica bonito igual. O importante é você fazer o que tem, como pode, e de uma maneira que seja especial. Essa é a proposta aqui do Madame Salário Mínimo. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como foi o almoço.
Oi, oi. Voltando para contar para vocês, a gente já almoçou. Ficamos aqui em família um pouco depois do almoço. Aí eu já arrumei a cozinha. Os filhos foram ver alguma coisa aí no shopping para trocar um presente, algo assim. E eu não quis ir porque eu quis arrumar a cozinha. O Miro tá assistindo um jogo e agora já até entardecer um pouquinho e esfriou um pouco também. E eu já fiz um cafezinho. O pudim a gente vai abrir daqui a pouquinho para comer junto, que tava quente depois na sobremesa e a gente comeu tão bem. Eu esqueci de falar para vocês, como minha filha mais velha ia vir almoçar também, e ela gosta de risoto, e eu, por um acaso, tinha o arroz arbóreo, um pouquinho de cogumelo seco e manteiga, as coisas para fazer o risoto, eu acabei fazendo um risoto para ela também. Meu marido não gosta muito, ele comeu arroz branco mesmo. E foi super gostoso. E o que eu queria falar para vocês é que aproveitem as oportunidades e façam sempre um almocinho especial com o que vocês têm em casa mesmo, mas faz de forma delicada, de forma que as pessoas se sintam especiais, né? Eu acho que a mesa posta, uma comida com mais carinho, fica, fica para quem está recebendo esse carinho, fica bem memorável. Contem como foi o final de semana de vocês, o domingo do Dia dos Pais, o que vocês fizeram, se vocês fizeram um almoço, se vocês saíram para almoçar, se vocês acham que esse cardápio é um cardápio viável, se vocês têm outras opções baratas. E se vocês têm alguma dúvida nas receitas, deixa aqui no comentário também, que aí eu vou respondendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem o resto da tarde. Tchau!